Você já sentiu que, por mais que conquiste coisas, dinheiro, reconhecimento, conforto, ainda existe uma sensação de prisão invisível dentro de você? Que, mesmo com liberdade para escolher, você vive preso à opinião dos outros, ao medo de perder o que tem, à pressão de sempre querer mais? Talvez o problema não esteja no que você ainda não alcançou, mas no quanto você acredita que precisa alcançar para ser livre. Houve um homem, há mais de 2000 anos, que decidiu provar o contrário. Ele mostrou, com a própria vida, que a verdadeira liberdade não está em ter tudo, mas em precisar de quase nada. O nome dele era Diógenes, e ele foi o filósofo que escolheu viver como um cão, não por fraqueza, mas por sabedoria. Diógenes nasceu em Sinope, uma antiga colônia grega. Filho de um banqueiro, ele foi expulso da cidade por falsificar moedas. Mas essa queda, em vez de destruí-lo, libertou-o. Exilado, ele chegou a Atenas e começou a observar o quanto as pessoas viviam presas a aparências, convenções e desejos sem fim. Ali, decidiu que viveria de forma completamente oposta a tudo o que via. Ele abriu mão de posses, status e conforto. Passou a morar em um barril, a pedir comida e a viver com o mínimo. Muitos o chamavam de louco, mas Diógenes dizia que eram eles os verdadeiros insanos, porque viviam aprisionados pelo desejo de parecer importantes. Certa vez, Alexandre, o Grande, o homem mais poderoso do mundo na época, foi visitá-lo, curioso sobre o filósofo mendigo. Diógenes estava deitado ao sol, tranquilo, e Alexandre se aproximou dizendo: "Sou Alexandre, o rei. Peça o que quiser, e eu lhe darei." Diógenes olhou para ele calmamente e respondeu: "Sai da frente do meu sol." Naquele instante, o rei mais poderoso da terra foi humilhado por um homem que nada possuía, mas tinha tudo: liberdade. Alexandre ficou impressionado e disse aos seus soldados: "Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes." Essa cena, tão simples, simboliza uma das maiores verdades da filosofia. O homem que nada precisa é mais poderoso do que aquele que tem o mundo inteiro. Mas e nós, que vivemos cercados por tecnologia, conforto e informação, somos realmente livres? Hoje temos mais escolhas do que nunca, mas também mais ansiedade, comparações e medo. Passamos o dia buscando validação, curtidas, seguidores, status, dinheiro. E, quanto mais conseguimos, mais vazios nos sentimos. Somos escravos de uma liberdade falsa, uma liberdade que depende da aprovação alheia. Diógenes veria tudo isso com ironia. Ele provavelmente riria da nossa correria, do nosso vício em redes sociais, da obsessão por parecer bem-sucedidos. Ele diria que vivemos como prisioneiros voluntários, acorrentados por desejos que não são nossos. E talvez tenha razão. Quando tudo que você possui passa a te possuir de volta, você já perdeu a liberdade. A filosofia de Diógenes, o cinismo, não era apenas uma provocação. A palavra cínico vem do grego kínikos, que significa como um cão. O cão era o símbolo da simplicidade e da sinceridade. Ele vive de forma natural, não finge ser o que não é, não tem vergonha de nada. Diógenes acreditava que a sociedade havia se afastado da natureza e da verdade, criando regras artificiais que apenas alimentavam o ego. Para ele, o verdadeiro sábio era aquele que não precisava de aplausos nem de riqueza, porque havia encontrado um tesouro muito mais valioso: a independência interior. Essa era a verdadeira virtude: ser autossuficiente, viver de acordo com a natureza, sem depender das ilusões humanas. Diógenes provocava as pessoas para acordá-las. Ele andava com uma lanterna acesa em pleno dia dizendo: "Procuro um homem honesto." Quando os atenienses o ridicularizavam, ele apenas ria, como quem sabia que o mundo inteiro estava dormindo. Mas por trás dessa figura excêntrica havia uma mensagem profunda. Ele nos ensinava que o peso da vida vem do excesso, de desejos, de posses, de expectativas. A liberdade começa quando você entende que não precisa de tanto quanto imagina. Diógenes acreditava que o segredo da felicidade não era ter mais, e sim
querer menos. Certa vez, ao ver um menino bebendo água com as mãos, Diógenes jogou fora sua tigela e disse: "Esse garoto me ensinou que ainda posso simplificar mais." Para ele, cada objeto desnecessário era uma corrente a menos, e cada desejo abandonado, um passo mais próximo da paz. Pense nisso. Quantas coisas você mantém apenas por medo de parecer menos? Quantas vezes você se preocupa com o que os outros pensam, esquecendo o que realmente te faz bem? Diógenes acreditava que o homem livre é aquele que pode perder tudo e ainda continuar inteiro. Quando Alexandre e Diógenes se encontraram, o que aconteceu ali foi o confronto entre dois tipos de poder. Alexandre tinha poder sobre os outros, exércitos, territórios, riquezas. Diógenes tinha poder sobre si mesmo, e isso o tornava invencível. O rei precisava de conquistas para se sentir grande. O filósofo só precisava do sol. Essa é talvez a lição mais dura e mais libertadora que Diógenes nos deixa. O verdadeiro poder é não precisar dominar nada, nem ninguém. É não ser refém dos próprios desejos. É poder viver de forma simples, mas com alma completa. E como aplicar isso hoje, sem precisar morar em um barril? Não é sobre largar tudo, mas sobre repensar o que realmente importa. É perceber que você não precisa de mais uma roupa, mais um elogio ou mais uma meta impossível para se sentir suficiente. É começar a dizer não ao que não faz sentido. É parar de comprar o que não precisa, de competir com quem nem conhece. É escolher experiências em vez de coisas, propósito em vez de aparência. Diógenes nos mostraria que o minimalismo não é moda, é filosofia. Não é sobre jogar fora o que você tem, mas sobre deixar de ser possuído pelo que tem. É a coragem de viver de forma simples em um mundo que glorifica o excesso. Mas claro, essa liberdade tem um preço. Ser livre, de verdade, é ser diferente. E isso incomoda. Diógenes foi chamado de louco, ridicularizado, isolado. E, no entanto, foi ele quem riu por último. Ele sabia que a liberdade nunca é confortável, porque ela exige coragem. Coragem para ser mal interpretado, para ser simples quando todos competem, para ser sincero quando todos fingem. Talvez o segredo da vida esteja em encontrar esse equilíbrio, viver no mundo, mas não ser do mundo. Usar as coisas, mas não ser usado por elas. Estar entre as pessoas, mas manter-se fiel a si mesmo.